Olá, meus irmãos de fé, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui hoje, nesse vídeo, trazendo um pequeno esboço para que alguns entendam, compreendam a respeito da religião. Mas antes de eu dar início a esse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sou contra nenhuma religião. Eu não tenho preconceito contra nenhuma religião, ok? Então vamos lá. Hoje nós vemos centenas e centenas e milhares de religião. Cada dia surge uma diferente da outra. Tem mais religião do que adeptos. Mas vamos por parte. Depois de um longo e minucioso estudo, nós chegamos à conclusão de que a religião que mais tem adepto no mundo é o catolicismo, que foi fundada por Constantino. É só você pesquisar, estudar, que você vai entender do que eu estou falando. A segunda maior religião que tem adeptos é o Islã, que também você pode pesquisar a fundo. Depois nós temos em terceiro lugar o hinduísmo, os hindus, que também são um povo numeroso. Em número 4 nós temos o budismo, que também tem um número razoável de seguidores. Em quinto lugar, nós temos os cristianismo, que são os evangélicos, os protestantes. Porém, eu quero deixar claro para vocês aqui: o catolicismo, islamismo, hinduísmo, budismo, cristianismo são todas religiões criadas pelo homem, mas eu respeito todas. Eu não tenho preconceito com nenhuma religião, desde que se pratique o bem, o amor e a caridade. Porém, essas 5 maiores religiões, é lógico que tem outras um pouco menores do que essa, que não é o momento, nós podemos gravar outros vídeos falando das outras, mas no momento que me veio à cabeça, ao coração, são somente essas. E quando você vai pesquisar, você vai a fundo, você vai descobrir que todas essas religiões não foram criadas aqui no Brasil. Todas essas religiões que hoje existem aqui vieram de fora, de outros países, de outros povos, de outras nações, de outros costumes, de outros ritos. Mas mesmo sabendo que essas religiões foram implantadas aqui no Brasil, as pessoas se adaptaram a elas e seguem essas religiões sem mesmo saber a origem, os dogmas, os ensinamentos deles, se estão corretamente ou não. Eu já passei por todas essas religiões, são magníficas, são fantásticas. Eu já estudei sobre todas essas religiões, são ótimas, são fantásticas, são fabulosas. Porém, hoje, em 2025, eu estou analisando profundamente, com muito cuidado, para não cometer injustiça com nenhum, e também para não despertar ódio em ninguém. Porque nós sabemos que as religiões, ela é para religar o homem ou a mulher ao Criador. Ou seja,
Não importa qual seja a religião, Deus é um só. Mas cada um adora do seu jeito. Cada um chama Deus da maneira que ele entende, que ele acredita. E chegando então em 2025, eu me deparei com a Umbanda, que também é muito paralela à Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, que também considero como meus irmãos, porque adoram o mesmo Deus que eu adoro, porém com nomes diferentes. Mas o objetivo é um só: fazer o bem. O que me chamou mais a atenção foi a Umbanda. Por que a Umbanda? Porque a Umbanda é, sem sombra de dúvidas, a religião oficial brasileira, porque a Umbanda, ela foi criada aqui no Brasil. Ela não foi exportada de fora conforme essas 5 que eu já citei para vocês. A Umbanda, ela surgiu através do Zélio Fernandino de Moraes. E ela nasceu no dia 15 de novembro de 1908, aqui no Brasil. Em uma sessão espírita, teve a manifestação do caboclo Pena Branca. E através da manifestação do caboclo Pena Branca, ele disse com palavras firmes e fortes que a Umbanda é a religião oficial do Brasil na função de praticar o bem. Portanto, quando você estuda a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, você vai ver quantas e quantas e quantas curas aconteceram dentro da Umbanda. E hoje, em 2025, com muita tristeza, nós vemos a Umbanda verdadeira, essa Umbanda que eu falo do Zélio Fernandino de Moraes, se esfriando. Já não acontece mais os fenômenos espirituais que acontecia nessa época da fundação da Umbanda. Nós já não vemos mais os milagres, as curas que aconteciam naquela época e que deveriam acontecer hoje. E qual a resposta para essa indagação? Hoje nós vemos muitos centros, muitos barracões de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, espalhada pelo Brasil afora, e a maioria deles não trabalham com axé, não trabalham com a espiritualidade ao qual deveria ser. A cada novo centro que é inaugurado, cada barracão que é inaugurado, parece um palacete. Coisa mais linda, coisa de rico, mármores, iluminárias, coisas fantásticas mesmo. Porém, na época que surgiu a Umbanda, que é a religião oficial aqui do Brasil, era um barraco simples, de terra batida. Porque a espiritualidade não está preocupada com o luxo, não está preocupada com a beleza dos templos, dos centros, dos barracões. A espiritualidade quer pessoas sinceras, que tenham o coração voltado para a espiritualidade, para poderem efetuar o seu trabalho, tanto no desenvolvimento da mediunidade, quanto na desobsessão e também na cura.
A cura, não a cura física, para isso existem os médicos, existe a medicina, mas a cura espiritual, a cura da alma. A depressão é uma delas. Centenas de milhares de pessoas se entopem todos os dias com medicamentos que são receitados e aos quais devem sim tomar, mas não resolvem o problema. Aparentemente, está tudo bem, mas a raiz do problema é espiritual. E o medicamento é físico. Não tem como o físico atuar sob o espiritual. É ao contrário. O espiritual é que atua sobre o material, desde que você se purifique, desde que você abra o seu coração, desde que você faça uma limpeza interior, tirando do seu coração toda mágoa, rancor, desejo de vingança, desejo de maldade. Muitas vezes, pessoas procuram a Umbanda para fazer amarrações, para colocar enfermidade nas pessoas, para destruir casamentos, para atrapalhar a vida das pessoas. Quando essa pessoa procura determinado centro que se denomina Umbanda para praticar o mal, já deixou de ser Umbanda, não é mais Umbanda. Não sabemos que tipo de religião que é, porque a espiritualidade é luz. E a espiritualidade que é luz, ela jamais praticará o mal contra quaisquer ser humano que seja. E é interessante a gente tocar nesse ponto, por quê? Porque eu tenho muitos amigos meus, pessoas que ligam para mim, pessoas que mandam mensagens, pessoas que me procuram na minha casa com problemas que essa pessoa já correu em todos os lugares, principalmente os nossos irmãos protestantes. Eu tenho irmãos e irmãs protestantes que frequentam uma denominação evangélica e que nos procuram, porque lá aonde ela frequenta, ela não conseguiu superar os seus problemas, não conseguiu achar uma solução para os seus problemas. Porque ali onde elas congregam, a espiritualidade está muito longe de lá. Lá fala-se muito em bens materiais, prosperidades, riquezas, famas, etc, etc, etc. Então, nós seguimos a verdadeira Umbanda, que foi fundada pelo Zélio. E aqui nós não trabalhamos com riquezas, com bens materiais, com palacetes. Aqui nós não trabalhamos com dinheiro. Aqui nós não exploramos a fé das pessoas. Nós temos os nossos guias, nós temos os nossos mentores, nós temos os nossos protetores, mas todos eles são espíritos de luz, que vêm para orientar, vêm para ajudar, vêm para amenizar o sofrimento. Muitas pessoas sofrem desesperadamente e não sabem o que está acontecendo, porque já bateram em várias portas, gastaram fortunas e fortunas e nada se resolveu. Por quê? Porque aquilo que é espiritual não se resolve com o material, com o físico.
Vocês estão me entendendo? Então nós temos várias pessoas que nos procuram, mandam mensagens, pedindo orientação, contando seus problemas, e eu, na minha pequeninice, na minha humildade, nada posso fazer para ajudá-los. Mas graças a Deus, ao nosso Pai Oxalá, nós temos os nossos guias de luz, que nos orienta, que nos instrui, que nos mostra o que nós devemos passar para esse irmão ou para essa irmã que está sofrendo. Não importa qual seja a dificuldade, sempre tem uma solução. Quando você vem com o seu coração sangrando, quando você já perdeu a esperança de tudo, quando o seu casamento já está destruído e você não sabe mais o que fazer, quando você está desempregado e já rodou para vários lugares e não consegue um emprego, quando você já tentou outros relacionamentos e não deram certos. Então, essas pessoas chegam um momento que elas entram em depressão, porque elas não veem uma saída, porque a saída não está nos nossos olhos físicos. A saída, a solução, a resposta, ela vem do alto, da espiritualidade, da luz. Então, quando você procurar um centro, que existe muito centro, e eu volto a repetir, não sou contra nenhuma religião, mas existe pessoas mal intencionadas que, quando percebem o seu sofrimento, o seu desespero, se aproveitam da sua fragilidade, dizendo que tem muita inveja em cima de você, que fizeram macumba para você, que fizeram bruxaria para você, que fizeram feitiço para você, que fizeram isso, que fizeram aquilo, que o seu nome está no cemitério, que o seu nome está na boca do sapo, que o seu nome não sei o quê, tá. E você, então, para tentar se libertar, se livrar daquilo, acaba abrindo a sua carteira. E esses maus intencionados se aproveitam da sua fragilidade. Então chega um momento que você perde a esperança de tudo. Eu já fui em tudo quanto é lugar, já bati em tudo quanto é porta, nada resolveu. Pelo contrário, a minha vida está de mal a pior. Então, se esse é o seu caso, se você está passando por isso, seu casamento já foi para o brejo, você perdeu o seu emprego, você está doente, vai no médico, faz todo tipo de exame, não acha doença em você, sente dores, você sente desmaios, arrepios pelo corpo, dor de cabeça constante, um sono incontrolável, você muda de humor assim, de um segundo para o outro, você muda de humor, da alegria para a tristeza. Muitas vezes você entra no seu quarto e chora. Muitas vezes debaixo do chuveiro você chora perguntando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Isso nada mais é do que energias negativas que acumulou em você quando você procurou esses maus intencionados, que prometeram, pegaram o seu dinheiro, mas nada foi resolvido. E não vai resolver mesmo, porque o negócio deles é grana, é pataco, não tem axé. E aonde não tem axé, não existe transformação,
não existe cura, não existe solução para quaisquer problemas. Então, se é o seu caso e você está assistindo esse vídeo, entra em contato conosco. Nós teremos a maior alegria, o maior prazer, a maior satisfação de atender você, seja em quais for as áreas da sua vida. E deixando frisado aqui, nós não cobramos consultas. Nós não cobramos absolutamente nada de você. A única coisa que nós cobramos de você é a confiança, a fidelidade e um coração limpo de todo mal, de toda angústia, de toda mágoa, de toda decepção que você já passou pela sua vida. Você vai ter que aprender a se limpar para que a espiritualidade possa te dar aquilo que você precisa. Espero que você entendeu. Não vou prolongar o vídeo mais para não ficar muito comprido, mas nós voltaremos com outros vídeos. Então, se você está com quaisquer um desses problemas, desespero, chora sem motivo nenhum, arrepio no corpo, fica só bocejando, briga com todo mundo, se irrita com qualquer coisa, nada dá certo da sua vida, entre em contato conosco, nós iremos com muito amor, carinho, caridade atender você. E deixando claro aqui, nós não cobramos nada, nós não trabalhamos por dinheiro, nós queremos que a espiritualidade alivie o seu sofrimento, porque o ser humano está aqui na Terra para cumprir uma missão. E essa missão é ser feliz, é ter uma família, é ter um emprego, é ter saúde, é conseguir realizar os seus sonhos. E nós sabemos que muitos são impedidos por causa das energias negativas dos lugares que você foi. Quando você foi embora para sua casa, você levou junto com você aqueles eguns que atrapalham a vida das pessoas. E aí você fica presa, não sabe que caminho tomar, você não consegue andar, você dá um passo para frente e 2 passos para trás. Esse é o recado que eu tinha para deixar para você. Se você se interessar, se é o seu problema, entre em contato conosco. Nós atendemos segunda, quarta e sexta. Não precisa mandar o seu nome, o seu endereço, não, porque a espiritualidade conhece você, conhece o teu coração, sabe o que você está se passando e sabe onde você mora. Não precisa mandar data de nascimento, nome de ninguém. Basta entrar em contato e dizer, olha, eu estou passando por esta e esta situação, que a espiritualidade irá te mostrar uma saída, irá apresentar para você uma solução para resolver os seus problemas. E com certeza a felicidade, o amor, a saúde e a prosperidade vai voltar a conviver com você. Um forte abraço a todos vocês, muito axé, muita luz, e que seus caminhos sejam abertos e que o nosso Pai glorioso, que acolhe a todos, também acolherá você. Misael Honório, de Bandeirantes, Estado do Paraná.